Senhor Deus, graças te damos, Pai, porque o Senhor é bom, Deus. Suas misericórdias duram para sempre sobre nossas vidas, foram renovadas nessa manhã, Deus. Te louvo e engrandeço teu nome, Pai, por mais esse dia, por uma sexta-feira na sua presença. E te louvo, Pai, porque estamos acordados, Pai, estamos aqui, Pai, para te buscar, para te louvar, Pai. Suas misericórdias vieram sobre nossas vidas e nessa manhã podemos, Pai, te louvar, Pai, agradecer o teu nome. Glórias a Deus, Pai, pela liberdade que temos, Pai, de te adorar, de te louvar. Glória a Deus, Pai, pela liberdade que temos de falar do teu nome, de podermos nos reunirmos em tua presença, Senhor. Senhor, faça presente, Pai, em nosso meio. O Senhor já está, Deus, mas que o Senhor fale conosco. O Senhor renove nosso dia, que o Senhor renove nossa esperança em Ti, Senhor. Que nesta sexta-feira possamos sair desta devocional um pouco mais fortes e confiantes em Ti, sabendo que o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, Deus. Obrigado por essa oportunidade, mais um dia, poder falar sobre o Teu nome, sobre o Teu amor, sobre a Tua paz, Deus. Te engrandeço, Pai. Obrigado, Senhor. Espírito Santo tem liberdade aqui em nosso meio para falar conosco, para agir do jeito que o Senhor tiver que agir, Deus. Pai, fala conosco, abençoa nossas vidas, as nossas casas, todas as casas aqui representadas, Pai. Teu Espírito Santo seja presente em todas essas casas, Pai. Visite, Pai, agora nesse momento, todas as casas de todas as pessoas aqui representadas, as nossas famílias, os nossos trabalhos. Que a Tua paz, a Tua misericórdia venha sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossos afazeres nessa sexta, Deus. Obrigado pela oportunidade, mais um dia, Pai, de poder Te louvar. Obrigado por este horário, Pai. Obrigado por este momento, Pai, que está fazendo diferença em nossas vidas, Pai. Te louvo, Pai. Estamos aqui Te buscando, Pai. Alguns como o primeiro momento do dia, Pai. Te buscando primeiro antes de começar qualquer atividade, Deus. Nós sabemos que o Senhor irá, Pai, falar conosco e o Senhor, Pai, nos abençoa, Pai, com essa nossa atitude de Te buscarmos, Pai, pela manhã como primeiro alimento, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tantos livramentos que o Senhor já nos deu. Obrigado por tantos avanços que o Senhor já nos deu em nossas vidas, Pai, neste grupo, em nossa família. Obrigado porque tantas coisas boas o Senhor já fez. Tantas coisas boas nós já aprendemos juntos aqui. Eu tenho certeza que continuaremos aprendendo na Tua presença, Senhor. Sabendo que o Senhor conduz e sempre conduzirá, Pai, este momento, que é para a Tua honra e para a Tua glória. Eu oro e Te agradeço, Pai, por esse momento. Fala conosco, Pai. Espírito Santo, usa a minha vida para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 9, 26, 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros,
eu mesmo não venha a ser reprovado. É interessante, né? Antes de a gente ler, é interessante. E aqui ele diz, esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Para começar, a gente não pode ser tipo, como aquela frase, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não pode ser dessa maneira. A gente precisa agir e falar na mesma proporção. A gente precisa ser o que a gente, fazer o máximo de ser quem a gente prega, né? O que a gente fala. Todos estamos correndo uma corrida neste mundo. A grande questão é, qual? Será que estou na corrida certa? Será que corro da forma certa e pela motivação certa? A carta aos Hebreus traz uma grande e preciosa orientação sobre isso. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1, 2. Jesus correu sua corrida e a sua vida é nosso exemplo, modelo e inspiração. A corrida da fé que devemos correr é uma jornada que perseguimos com paciência, olhando para Jesus, mantendo seus princípios e valores em mente. Seu foco final é o Senhor Jesus Cristo. Outro princípio que podemos extrair do que Paulo diz é que nem todos os que chamam a si mesmo de cristãos estão correndo realmente esta corrida. Caso contrário, Paulo não precisaria trazer uma exortação tão específica de corrermos a corrida. Existe alguma outra corrida que vale a pena? No filme Forrest Gump, o personagem de Tom Hanks passou a vida toda correndo, mas não encontrou sentido para a sua corrida. Há a famosa cena em que, esgotado de sua vida, ele começa a correr e encontra muitos outros correndo como ele ao longo das estradas da vida. Muitos que também corriam sem sentido. Pessoas completam uma corrida, mas não encontram realização. Correm, mas sem propósito. Sua vida é linda e única. Você tem um chamado. Neste dia, que você corra pensando no alvo da sua corrida e no modelo de quem está inspirando sua realidade hoje. Glória a Deus. O texto diz aqui sobre uma corrida, né? Sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida, né? Para que a gente acorda 6:30 da manhã, né? Para que a gente se reúne aqui todo dia? Qual é o objetivo, né, de cada um? Né? Eu já falei aqui, muitos chegam a Cristo por amor e muitos chegam pela dor. Isso é uma verdade que a gente não pode negar. Mas será que depois que a gente chegou, depois que a gente conheceu a Cristo, será que depois de a gente ter entendido quem realmente Cristo representa na nossa vida, a gente continua com o mesmo objetivo que a gente começou aqui, né? Ou com o mesmo objetivo que a gente
foi para Cristo, né? Muitas vezes a gente vai para Cristo pela dor, pelo amor, ou muitas vezes vai para Cristo porque a gente está correndo uma corrida sem direção, como diz aqui, né? E aí a gente precisa ter uma direção, a gente precisa buscar uma direção, a gente precisa buscar respostas para nossas vidas, né? E eu já contei aqui, uma vez uma pessoa precisando muito de um carro para ir para o culto, e pediu para Deus, falar: Senhor, eu preciso tanto de um carro para ir para o culto, está difícil ir de ônibus, é meio contramão para ir para o culto. O Senhor me abençoa com o carro, me ajuda, porque aí a família toda vai mais tranquila, a gente vai para a igreja. E aí chegou o momento que Deus abençoou com o carro, e nos 2 primeiros domingos ele foi para a igreja, foi cultuar a Cristo, né? E depois disso começou a faltar. Aí o pastor da igreja perguntou: mas por que você, né, não veio? Você sabe, né? Agora a gente, graças a Deus, conseguiu comprar um carro, né? Então a gente precisa se divertir um pouco, a gente precisa sair um pouco. E aí automaticamente aquela pessoa, ela fez de Deus um fast food, né? Ela chegou a Cristo, né? Ela precisava, ela buscou por sua bênção, ela recebeu a sua bênção, né? Deus o abençoou, e ele ao mesmo tempo falou: não, agora que eu já recebi, agora eu preciso também desfrutar um pouco. Lógico, não é errado desfrutar, claro, a gente precisa, mas a gente percebe que, na verdade, ele tinha outro objetivo. O objetivo dele não era ir cultuar a Deus, né? E sim ter um objetivo de ganhar algo de Deus. E a gente não pode ter essa moeda de troca com Deus. Como diz aqui, de uma corrida, a gente precisa sempre estar correndo para o alvo, que é Cristo. Certo que a gente vem, que a gente se entrega a Cristo muitas vezes por todos os problemas que vêm acontecendo na nossa vida, só que quando a gente se entrega, Ele faz a obra na nossa vida. Aí, se a gente abre a cabeça, nós vamos conseguir entender que o objetivo é muito maior que somente pedir bênçãos para nós, e sim fazer com que Ele nos use para a glória dEle. Quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos todos como um homenzinho torto, né? Como a música que a Aline Barros canta, não é dela, mas ela canta, do homenzinho torto. E quando a gente chega a Cristo, nós somos esse homenzinho torto. E Ele vem nos consertando diariamente, né? Ele vem tratando das nossas feridas diariamente. Mas aí a gente precisa entender que quando a gente entende que nós temos um objetivo maior que somente sermos nós somente abençoados, a gente começa a entender o que Cristo quer da nossa vida. Ele vem, faz morada na nossa vida, conserta a nossa vida, e a gente precisa partir desse princípio e implantar o reino de Deus na terra, né? Quantas vezes você vem com problema financeiro, com problema na sua família, e ele vem consertando nossa vida de trás para frente, ele vem trazendo entendimento, ele vem trazendo sabedoria, e aí você vê que, como diz aqui, será que estou na corrida certa? Será que corro da forma certa, pela motivação certa? Que aí, a partir do momento que você conhece a Cristo, o motivo da sua corrida é outro, né? Você chega a Cristo e fala: Senhor, eu preciso
resolver a situação, preciso que o Senhor venha resolver a situação, minha família tá perdida, eu estou perdido, eu não sei o que faço. E ele vem e começa a acertar, mas ele também fala para você, agora você precisa saber qual é o objetivo da sua carreira. Você tem um chamado, todos temos um chamado. A gente não pode correr sem propósito. Como diz aqui, a nossa vida é linda e única. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. Cada um de uma maneira. Ah, Fábio, mas seu chamado é lindo, você traz a palavra de Deus. E o seu também é lindo. O seu também é lindo. Cada um aqui tem um chamado lindo de trazer a palavra de Deus, seja falada igual a mim, ou seja agindo na sua família com paciência, com esperança, agindo no meio dos seus amigos, com entendimento. Você tem um chamado agindo no meio de pessoas que não têm condições de não ter recursos para comer. Você tem um chamado de ajudar pessoas. Deus te dá condições financeiras de ter. Se Ele te deu condições financeiras de ter, você precisa ajudar. Nós não podemos reter, né? Eu creio que na nossa vida nós acordamos, nós vamos trabalhar, nós pagamos nossa conta, nós vamos lá colocar um dinheiro para render, né? Nós vamos aplicar o dinheiro, mas ele tem um objetivo maior também, não pode ser somente isso. Em todas as áreas, até a área financeira, nossa vida não pode ser um lago onde nós só vamos encher nossa conta, né? Nossa poupança no banco, nossos dividendos, nossa parte financeira. Nós precisamos também usar isso também para que o Evangelho seja pregado, para que seu chamado seja feito, né? Você não pode pensar que eu vou guardar dinheiro, eu tenho condições aqui, estou com dinheiro guardado, e alguém da sua família está passando algum tipo de necessidade, algum tipo de problema, e você, por egoísmo, você fala, não, cada um tem que se virar e tem que aprender. Realmente a gente precisa aprender, né? Tem vezes que a gente pode até passar à frente de Deus, né? Do que você tem momentos que pode ser que você até atrapalhe a ação de Deus, né? Mas eu não consigo enxergar dessa maneira, porque se Deus te desperta para você ajudar alguém, seja da sua família, seja fora, é que Ele está te mostrando qual é o seu chamado. Ele está te mostrando que tudo que Ele te deu, tudo veio dEle, né? Se o ar que você respira veio dEle, a saúde que você tem veio dEle, a sabedoria que você tem veio dEle, a paz que você tem no seu coração veio dEle. Então, seus recursos financeiros também veio dEle. É você que trabalha, mas veio dEle. Porque se Ele não tivesse te dado nada disso, você não teria condições de levantar da cama, sair para trabalhar. E isso também, nossos recursos financeiros também são para glorificar Deus, também são para abençoar as pessoas. E a gente precisa pensar dessa maneira, não só na nossa, falando, né? Aqui pregando, trazendo a palavra, e sim no meio dos nossos amigos, falando de Cristo, muitas vezes não falando, mas agindo, né? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra, e a pessoa olha para a tua cara e fala, mas o que você fala você não vive. A gente precisa viver. E também os nossos recursos, todos os recursos, né? Então a nossa corrida de fé, como diz aqui, devemos correr uma jornada
perseguimos com paciência, olhando para Jesus, mantendo seus princípios e valores em mente. Seu foco final é o Senhor Jesus Cristo. Outro princípio que podemos extrair do que Paulo diz é que nem todos os que chamam a si mesmos de cristãos estão correndo realmente esta corrida. Então a gente precisa, como diz aqui, a gente precisa andar, né? E nós somos cristãos, então vamos andar como cristãos. Dizer que é fácil não é fácil, mas é possível. Essa corrida é nossa, essa corrida é minha, essa corrida da Alessandra, é da minha mãe, essa corrida do Renato, da Juliana, essa corrida do Júlio, é do Davidson, essa corrida do Donizete, essa corrida do Leandro, da minha mãe, da Pamela, da Rose, da Aline. Cada um aqui tem uma corrida, cada um aqui está numa corrida. Cada um tem um objetivo, né? Cada um tem seus problemas diários, cada um tem sua cruz para carregar. Mas que nosso objetivo final de estarmos aqui 6:30 da manhã é não somente ter Jesus como nosso fast food, né? Fazer pedidos em 28 minutos de estar aqui, eu não quero pedido mais. Mas que nosso foco seja o Senhor Jesus Cristo. Que o nosso foco seja a transformação da nossa vida, para que a gente venha deixar ser usado para que Deus transforme a vida de outras pessoas também. Do mesmo jeito que um dia alguém deste grupo foi usado para que vocês estejam aqui, eu também um dia alguém usou para que eu entrasse nesse grupo. E assim é a corrida da vida. Eu tenho certeza que um dia, né, a Juliana vai ser usada para alguém conhecer a Cristo. Não precisa ser aqui através deste grupo, mas ela vai ser usada. Tenho certeza que um dia Davidson vai ser usado para que Cristo seja revelado na vida de outras pessoas. A mesma coisa com a Alessandra, né? Que a gente tenha o objetivo aqui às 6:30 de entrar, mas que esse objetivo, que essa corrida que a gente está correndo junto aqui, tenha somente que é o Senhor Jesus Cristo, que é buscar a face dele, que é buscar intimidade com ele. Como, tem uma outra aqui em 1 Samuel 16:11 diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços e ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então aqui está falando de Davi, né? Ele está dizendo que, como diz aqui, devemos conservar a humildade ao realizar nossos feitos, principalmente tudo que fizermos na obra do Senhor. Pois, como é ensinado nas Escrituras em Mateus 6:2, o que é feito em oculto não escapa aos olhos do Pai. Saiba que sua vida no secreto revelará no público sua intimidade com o Senhor. Talvez o que falta para que os propósitos se cumpram seja justamente isso: investirmos tempo no secreto, né? Aqui está falando de Davi. Davi não era nada, né? As pessoas olhavam, não davam nada para ele, mas no secreto, né? O secreto dele com Deus e o secreto do trabalho dele, ele matava leões, ele matava ursos. No secreto dele, ele buscava se especializar para que como diz aqui, no público, né, ele fosse revelado o que ele buscava. Então que a nossa corrida
nosso principal objetivo de estarmos aqui seja esse, buscar a Deus, ter intimidade com Cristo, para que a gente venha aqui, a gente aprenda, a gente ame estar na presença de Deus em primeiro lugar, a gente ame estar na presença de Deus, que a gente venha para cá com amor, falar assim, glória a Deus que eu vou acordar às 6h30, que eu vou estudar uma palavra, ou glória a Deus que eu vou acordar às 6 horas, vou orar antes, depois vou ler a palavra, ou glória a Deus que depois de terminar aqui eu vou ter meu tempo com Deus, entendeu? Que nós possamos ter esse entendimento, que nós estamos aqui sim procurando melhorar nossa vida, buscar direção para a nossa vida, buscar acertos na nossa vida. Todos aqui têm questões que precisam ser acertadas, né? Então a gente busca Deus para isso, mas que isso não seja o principal objetivo, porque se isso for o principal objetivo, depois que a gente conseguir o que a gente vem aqui buscar, a gente vai fazer como aquele irmão que comprou o carro. Amanhã não preciso ir adorar Cristo não, amanhã eu vou para a igreja, eu vou para a praia, estou com carro, ganhei um carro, eu vou para a praia. Não é errado ir para a praia, mas o que é errado é você ter qual é seu principal objetivo de buscar a Cristo. É só pedir, 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 ouvir, agradecer e deixar ser usado. É correr com objetivo a nossa corrida da vida. Então que a gente nessa manhã a gente aprenda a saber que nós precisamos correr nossa corrida da vida, mas que essa corrida tenha o foco que é Jesus. E automaticamente Ele vai endireitar todas as nossas veredas. Se nosso principal objetivo ser buscá-lo, conhecê-lo intimamente, Ele vai endireitar. Eu falo para vocês, é tão bom, então para mim, Fábio, é tão bom esse momento, porque esse momento aqui me força a acordar mais cedo, me força a orar, me força a ler as devocionais, a buscar a presença de Deus. Sabe como é bom eu passar meu dia no escritório fazendo as contas, trabalhando, mas sempre ouvindo um podcast cristão, sempre vendo uma pregação. Seus valores mudam, né? O objetivo da minha corrida, pelo menos Fábio, muda. Eu procuro todo o tempo estar na presença de Deus. Não que eu sou santo, nunca, mas eu busco estar na presença de Deus. Eu busco, em vez de eu vou ouvir falar, hoje é sexta-feira, né? Amanhã é sábado, depois domingo, e as eleições estão aí a 100% de todo vapor, né? Onde a gente abre, aonde a gente vê, tem falando sobre eleição. E aí, se você se deixar, você vai passar o dia inteiro ouvindo falar mal de um, bem de outro, mal de um, bem de outro. E não vai buscar o principal objetivo, que é conhecer um pouco mais de Cristo. Então eu procuro sempre estar ouvindo uma pregação, um podcast. Eu procuro sempre voltar minha atenção para as coisas de Deus, para que as coisas desse mundo não tomem conta. Se deixar, vai tomar conta. Se você deixar, você vai passar das 8 horas da manhã até 7 horas da noite olhando coisa no Instagram, no YouTube, falando sobre eleição, e não vai acabar. Você vai passar o dia inteiro e não vai acabar. E aí aquele precioso tempo que Deus te deu, aquelas 24 horas preciosas que Deus nos dá, nós gastamos com o quê? Lógico que é muito bom se inteirar do que está acontecendo no mundo, mas é muito bom também buscar a face de Cristo.
É muito bom também ter entendimento e ter a presença de Cristo, ter a paz que excede todo entendimento. Então, que nós saibamos qual é o nosso principal objetivo da corrida da nossa vida, que é buscar a Cristo. E as demais coisas Ele irá acrescentar. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas Ele irá acrescentar. E não é ser um crente bitolado, é saber que nós precisamos ter essa direção. Nós precisamos ter esse alvo e não tirar os olhos desse alvo, nem para a direita, nem para a esquerda. E podem te chamar de bitolado, podem te chamar. Se você está na presença e você sente paz, Ele vai ser seu advogado fiel e justo e vai te exaltar. Você pode até ser humilhado, você pode até ser taxado ou tirarem sarro de você, mas você sabe qual é o seu objetivo. Então, que nós continuemos sempre nessa caminhada de fé, sempre no nosso caminho, para buscar a Cristo, para chegar ao alvo que é Ele. Amém, pessoal? Mais ou menos isso no dia de hoje. Que possamos ter sempre esse alvo na nossa vida. Glória a Deus.